Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Todo mundo tomou café? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Hebreus. No capítulo 6. Hebreus 6. Quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão assim para me ver. Amém? Quem tem promessa de Deus? Levanta a mão. Todos nós temos promessa de Deus, amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Fala comigo assim, herdam as promessas. Mais forte, herdam as promessas. Agora diga assim, eu sou herdeiro da promessa. Eu sou herdeiro da promessa. Amém? Quando nós falamos de promessa, nós temos que primeiro conhecer quem que é que nos prometeu. Quem foi aquele que nos prometeu? Tem aquele que nos deixou por herança as promessas. Amém? E eu queria lembrar isso para você nessa manhã, para você saber quem foi o autor da nossa salvação. Jesus foi o autor da nossa salvação. Deus nos deixou a promessa, mas Jesus, Ele foi lá, e Ele, através de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, foi que essa promessa, nós tornamos herdeiros dessa promessa através de Jesus. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia rapidinho, aí só voltar um pouquinho em Hebreus, a partir do capítulo 1. O autor de Hebreus, o que ele fala aqui, o que ele vem trabalhando nesse texto, como num sermão como um todo, ele vem trazendo ao povo, para que eles voltem para Jesus, para que eles olhem de novo, para que eles lembrem de novo de Jesus. Ele lembre daquele que foi o autor da nossa promessa, lembre de Deus, das coisas de Deus, né? E ele vem buscando isso, relembrando o povo. Nós estamos passando por um período na igreja, no mundo, que nós nós recebemos muitas informações, muitas coisas que desviam a nossa atenção daquilo que é o principal, daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que Deus nos deixou. E o autor, ele vem nessa época, poderia estar falando para nós hoje, creio que ele vai estar falando ao seu coração, durante essa palavra, que nós precisamos de relembrar isso, relembrar as coisas de Deus, sabe, os princípios de Deus, relembrar todas essas coisas, lembrar porque Jesus veio, qual foi o propósito de Jesus, e qual é o nosso propósito também, né? E lá ele fala muito firmemente sobre Jesus. Por que Jesus veio? E ele lembra o seguinte, olha, Jesus foi maior do que os anjos, não que os anjos não tivessem importância, mas Jesus é maior que os anjos. Lá no capítulo 3, no capítulo 1, versículo de 6 a 9, ele diz o seguinte, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem, e todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então ele reforça de novo, fala, olha, os anjos têm importância, tudo tem importância, mas Jesus, Ele é o autor, Ele é, por herança, você recebe as promessas de Deus, através de Jesus. E ele segue, e lá em Hebreus 3, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 5, ele segue
comparando também Jesus a Moisés. Dá uma olhada para você ver lá comigo, rapidamente. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então Jesus também faz essa comparação, de forma alguma, o autor faz essa comparação, mas de forma alguma ele diminui Moisés, mas ele fala, olha, Jesus, esse é o que nos deixou como herança as nossas promessas. E ele segue ainda, lá em Hebreus 5, de 1 a 3, Hebreus 5, 1 a 3, ele fala o seguinte: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Nesse texto ele está falando que Jesus é maior do que os sacerdotes da antiga aliança, porque Jesus ele não foi só um sacerdote. Sacerdote era aquele representante dos homens, escolhido por Deus, mas representante dos homens na terra, para oferecer dons e sacrifícios pelos nossos pecados. Mas o que a palavra diz nesse momento é que tanto o sacerdote, assim como eu e você, ele também era pecador. Mas Jesus, que foi o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote, também o Cordeiro perfeito, ele tinha pecado? Jesus tinha pecado? Jesus não pecou. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 4, versículo 15, você vai ver, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus foi o sacerdote perfeito. Foi o sacerdote, verdadeiro sacerdote, mas também foi o Cordeiro perfeito, aquele que resgatou da mão do diabo e a minha e a sua promessa. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que todos nós temos promessa de Deus, que você tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus que já se cumpriu aqui na sua vida? Levanta a mão assim. Quem tem promessa de Deus? E quem tem promessa ainda para se cumprir, levanta a mão também. Quem tem promessa? Então eu quero te dizer nessa manhã, que a palavra de Deus nos diz que essa promessa, que todas as promessas que Deus nos fez, ela pode ter sido apagada, ela pode estar esquecida na minha e na sua vida. De repente, esse período que nós estamos passando, todo esse problema, no mundo todo, né? O Marcão estava falando aqui antes, Marcão, sobre essa situação de que pode piorar, né? Mas nós não, nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós somos herdeiros de Deus. O mundo pode ter os planos deles frustrados, mas nós não teremos os nossos planos frustrados, porque nós somos herdeiros da promessa. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Nós somos herdeiros da promessa. Nós somos herdeiros da promessa. O diabo pode frustrar os planos do mundo lá fora, mas os seus e os meus planos, nós que somos filhos, que somos herdeiros de Deus, não teremos as nossas promessas frustradas. Amém? Então é sobre isso que nós queremos aprofundar um pouco mais essa manhã, sobre a sua promessa, a minha e a sua promessa. Agora, quem quer ter a promessa de Deus acelerada aí? Quem quer receber mais rápido? É só eu não, né? Velozmente, o pastor falou. Então todos nós queremos ver as promessas de Deus aceleradas, mas como que a gente pode fazer isso? Né? Como a gente pode receber as promessas de Deus de forma mais rápida, de conhecer as promessas? Em primeiro lugar, nós precisamos de colocar em prática o evangelho da fé. O pastor falou aqui antes um pouquinho sobre Jó, que Jó conhecia a Deus só de ouvir. Está tudo dentro da palavra, tá? Eu peguei esse texto. Jó ouvia somente... Só ouvia falar de Deus, mas ele não via. Ele fala nesse momento, né? Lá em Jó 42, 5, né? Mas os meus olhos agora te veem. E o autor desse livro, ele continua a chamar o povo para sair da mesmice, sabe? O pastor falou aqui também na oração, um pouco na introdução antes sobre isso. Nós não temos que ficar nessa zona de conforto que nós temos.
né? Às vezes nós criamos uma zona de conforto, a gente vem aqui de domingo, vem aqui na quarta-feira, a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente fica numa zona de conforto, sai daqui às vezes alimentado, mas quando a gente sai dali para fora, a gente começa a ser alimentado do mundo lá de fora. Nós temos que ser alimentado por Deus o tempo todo, não só aqui dentro da igreja, mas quando a gente sai daqui, na oração, na palavra, nós temos que praticar o Evangelho. E o ponto que eu quero chegar com você agora é justamente esse. Nós temos que praticar o Evangelho, e eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no mesmo capítulo que nós estamos, no 5º, a partir do verso 11, e nós vamos caminhando e entendendo um pouco mais essa palavra de Deus nesse momento. E o autor, a partir do verso 11, a esse respeito, quando chega nesse momento, ele já tinha falado de Jesus, já tinha falado que Jesus, ele é aquele que transmite, aquele que transfere a nós o direito de herança. Ele já está falando para um povo de Deus, para aqueles que já conhecem a Deus, mas aqueles que não buscam a profundidade de Deus, aqueles que não praticam o Evangelho. Ele não está falando aqui para um povo que não conhece Jesus, mas para aqueles que conhecem a Jesus. E fala, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor, ele chama aqui, a que você tenha, para mim e para você, né, que nós tenhamos uma evolução, que a gente busque a prática. Gente, olha esse exemplo que ele dá a respeito de uma criança, que ela começa lá dependendo simplesmente da amamentação da mãe, né, do aleitamento materno, e ela fica ali, né? Só que depois de um tempo, essa criança começa a praticar algumas coisas, como por exemplo, ela começa a comer com a própria mão. Já pegou o seu filho, porque você já deve ter tido essa experiência, ou senão você já viu, ele começa ali, primeiro ele começa a comer com a mão, ele não consegue nem pegar o garfo ou a colher, ele começa a comer com a mão, levar até a boca, vai passando por essas fases, daqui a pouco ele consegue comer com a própria mão, comer ali sozinho com a colher, né, começa esparramando tudo, suja tudo, derruba tudo no chão, mas ele vai passando por várias fases, e vai chegar um tempo que ele vai estar alimentando sozinho, sem sujar nada, já vai saber o tanto de comida que ele precisa de colocar no prato. Então, há uma evolução. Mas aqui, o autor, ele chama o povo para o seguinte, ele faz aqui uma admoestação ao povo, né? Ele chama o povo aqui para encoraja e exorta esse povo para que eles saiam desse aleitamento materno, eles saiam da amamentação, que eles possam evoluir, que eles possam dar um passo mais firme, um passo com mais ousadia. É isso que ele espera de nós, né? Então ele chama o povo, e um cristão que vive simplesmente nessa fase, ele não evolui, ele não cresce. O que Deus espera de mim e de você é que quando você conhece a palavra de Deus, quando você aceita Jesus como seu único Salvador, que você não fique com Ele só para você, que você também passe esse bastão adiante. Aquilo que é bom para nós, aquilo que faz diferença na nossa vida, nós também temos que transmitir isso para as outras pessoas. Essa herança que nós recebemos do céu, que nós recebemos através do sangue de Jesus, nós também temos que transmitir isso, passar isso para frente. Quando a gente só vem aqui na igreja, quando a gente só vem nos cultos aqui, recebe aqui, e chega ali fora, a gente não passa mais nada para frente, nós estamos vivendo como cristãos que não passam de uma criança. Mas eu tenho certeza que nessa manhã, Deus vai abrir o meu e o seu coração a respeito disso. Amém? Então, o autor, ele encoraja, ele exorta os cristãos a evoluírem numa velocidade muito maior, pastor. Você falou velozmente, né? Então, numa velocidade muito maior, velozmente. Amém?
E nós temos que ter essa evolução do Evangelho. Como que a gente vai evoluir? Conhecendo o Evangelho, na prática da palavra, na prática da oração, na comunhão com os irmãos. E quando sair daqui para fora, que eu e você, nós possamos abrir a nossa boca e profetizar o Evangelho de Deus. E como no versículo 14, se você for perceber, ele chama, ele exorta aqui que nós devemos praticar. Veja bem, tem algumas coisas que eu pretendo fazer daqui a alguns anos. Então eu planejo a minha vida lá para frente. E não é o que eu faço hoje. Eu estou planejando talvez daqui 10 anos, daqui 15 anos. Mas eu já começo a praticar hoje, com aquilo que eu tenho, sabe? Aquilo que é pequeno. Eu tenho uma atividade que eu quero fazer quando eu aposentar, por exemplo. Né? Alguns irmãos daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você faz um planejamento. E às vezes você não tem. Você não sabe ainda como que vai ser, você não conhece todo o processo. Então você começa a fazer uma coisa pequenininha. Ao invés de você não pode dedicar 5 horas, 6 horas, 8 horas por dia nesse projeto, mas você pode dedicar 5 minutos. E a gente começa a dedicar 5 minutos e a gente começa a ter algumas experiências. Né? A gente começa a ter algumas experiências e você vai se preparando para aquilo. Você vai se preparando até chegar o momento que o seu coração está pronto. Você está com um projeto robusto, preparado para você falar assim, agora sim, eu posso entrar nesse negócio de cabeça, porque eu tenho experiência. Gente, nós não evoluímos, nós não conseguimos evoluir se nós não praticarmos. E que eu chamo você, eu nessa manhã, eu e você, para que nós possamos evoluir na palavra de Deus, para que nós possamos evoluir no Evangelho, para que nós possamos alcançar as nossas promessas com mais velocidade, nós precisamos praticar o Evangelho, nós precisamos de praticar o Evangelho o tempo todo. Se a gente não pratica, se você não pratica, você vai demorar um pouco mais a alcançar as suas promessas. Nós só nos tornamos experientes naquilo que nós praticamos. Quer se tornar experiente na palavra de Deus? Pratica. Quer se tornar experiente em alcançar as promessas? Pratique a palavra de Deus, pratique o Evangelho. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Olha só, você já teve experiência em ensinar alguém alguma coisa e a pessoa não aprender? Quem? Levanta a mão assim, quem já teve isso. Né? Foi só eu? Não, tem um monte de gente aí. Às vezes a gente ensina, sabe? Eu vejo que o autor, ele chega nesse momento aqui, ele fala para o povo dessa forma, sabe, Lúcia? Fala, já falei um monte de vezes, gente, vocês anotam esse trem aí. Igual lá em Minas, né? Vocês anotam esse trem aí, né? Vocês anotam isso aí, escreve isso, lê isso todo dia, né? Ele já estava assim, já impaciente com aquele negócio. Vocês precisam aprender, vocês precisam evoluir, precisam de sair dessa zona de conforto que vocês estão, precisam andar adiante, né? E o que eu chamo você nessa manhã, para um outro ponto que eu queria deixar aqui para você, é que você e eu, nós precisamos de buscar as nossas próprias experiências. Nós não podemos ficar somente, né, com a experiência do outro. Óbvio que quando nós não temos ainda as nossas próprias experiências, nós, às vezes, olhamos para aquele que está do lado, né? Olhamos para aquele que está do lado, e olha, a promessa dele se cumpriu. Aquilo que Deus falou na vida dele se cumpriu. Então vai cumprir na minha também. E aí você começa, a partir disso, buscar as suas próprias experiências com Deus, né? Buscar as suas próprias experiências. É como um estudante que sai da faculdade, sabe? Cheio de vigor, né? Quem saiu da faculdade aí achando que sabia tudo? Foi só eu? Naquela época, pastor, eu tinha meus 21 anos, entendeu? Aí você saía da faculdade e falou, não, agora eu sei tudo, eu vou arrasar. Quebrei a cara. Foi só eu não, né? Então a gente acha que sabe tudo quando sai da faculdade. Porque a gente ainda não tem a experiência, a gente ainda não praticou. Quando a gente começa a praticar, a gente começa a evoluir através da experiência que Deus vai nos dar, né? Eu tinha muita dificuldade, às vezes Deus falava comigo alguma coisa,
Eu entregava uma palavra para alguém, eu tinha dificuldade de falar. Tinha dificuldade. Às vezes Deus me dava todas as ferramentas, me dava, sabe, preparava todas as circunstâncias ali para me falar, e eu não falava, eu ficava com medo. Até que um dia, em um dos dias eu lembro que foi um dia que Deus falou muito comigo, quando a pessoa me procurou e queria um favor, e era um alcoólatra. Eu não vou contar a experiência toda, outra hora eu conto para vocês. Mas assim, era um alcoólatra, e me procurou. E eu falei assim, meu Deus, eu não vou ajudar ele. Mas o Espírito Santo de Deus falou assim, eu vou te dar estratégia. E aí ele me deu estratégia, e eu falei assim, eu vou te ajudar, mas amanhã você tem que vir aqui na minha casa, amanhã cedo que eu tenho um negócio para te entregar. E aí, eu tinha um livrinho, esse livro do Salmo 91, do pastor Rogério, e eu sempre carrego esse livro, e sempre quando eu estou numa situação dessa, eu abençoo a vida de alguém e oro com a pessoa. E nesse dia, no outro dia de manhã, eu já não acreditando muito naquilo mais. Falei assim, não vai vir nada, isso aí não é de Deus não. Aí Deus manda essa pessoa lá, ele me liga, o telefone toca, estou indo aí buscar o negócio. Falei, glória. Chegou lá em casa bêbado, eu fui na portaria do condomínio, ainda fui lá, orei com ele, ele chorou, entreguei o livro para ele, e antes dele ir embora, pastor, Deus falou comigo assim, fala com ele agora, que eu estou livrando ele de morte hoje. Eu estou livrando ele de morte. E Deus me falou aquele negócio, e eu falei assim, Senhor, mas isso é tranquilo demais, é? O homem está bêbado, quase caindo de bêbado, dirigindo o carro, e pode sair que bater o carro ali na frente e morrer. Eu falei, não, mas fala para ele, que eu estou livrando ele de morte, para que ele saiba que eu estou livrando ele da morte hoje. E eu falei isso para ele, ele chorou, nós oramos mais uma vez, eu convidei ele para um culto que tinha aqui na igreja, foi um culto na terça-feira, isso tem muito tempo, tem uns 4 anos ou mais. E quando foi na terça-feira, ele chegou aqui na igreja, a primeira coisa que ele fez, quando ele me viu, foi levantar a camisa assim, ó. Estava todo arranhado, tinha quase um buraco assim na barriga dele. Ele falou assim, Deus aquele dia me livrou da morte. E aí ele me contou a experiência. E nós temos que praticar a palavra de Deus o tempo todo. Muitas das vezes, nós não avançamos, porque nós não praticamos. Nós precisamos de praticar a palavra de Deus. Se Deus te deu a você o dom de profetizar, profetize. Se Deus te deu o dom de você curar, de orar por cura, em nome dele, ore, né? Ore, não seja covarde, seja ousado na palavra de Deus. Ore, acredite que Deus vai te usar. Amém? Então é tempo de buscar novas experiências. E o que eu tenho para falar para você é que essas experiências em Deus, elas nunca acabam. Elas nunca acabam. Não precisa de abrir, eu vou só citar aqui rapidamente, lá em Ezequiel 47, versículo 5, fala assim, mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Assim é o reino de Deus, assim é o Espírito Santo de Deus. E quanto mais eu e você, nós buscamos, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, mais nós temos sede, mais nós queremos buscar a palavra de Deus. Quanto mais nós vemos as profecias se cumprirem, mais a gente busca a Deus, mais a gente quer de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora essa promessa é para aqueles que herdaram as promessas. E herdaram, quando fala de herdar as promessas, eu lembro de herança, né? Herança é aquilo que você recebe de alguém. O mais comum é quando, às vezes, o pai, né, o pai, a mãe, a família, o patriarca, né, matriarca da família, fica com os bens, né? E chega um determinado momento que ela tem que transferir isso aos filhos. Tem gente que já pegou. Quando o pai ou a mãe tem ali os bens, né, ela precisa de transferir isso aos filhos. É herança, é uma transferência. Os filhos fizeram alguma coisa para ter aquela herança? Não, os filhos não tiveram. O pai vai transferir a herança para os filhos, mas os filhos não fizeram nada para herdar aquela herança. Eles não fizeram nada, não foram através dele que ele obteve aqueles bens. Mas o pai, ele transfere esses bens.
E o nosso Pai espiritual, nosso Pai que é Deus, Ele transferiu essa herança para nós, através de quem? De Jesus Cristo. E nós temos plena certeza, o que é que eu e você nós precisamos de fazer? Nós precisamos de lutar com a nossa força, com o nosso braço, com as nossas ideias, para herdar essa herança? Não, nós não precisamos. Jesus já foi lá, já recebeu do Pai, e já transferiu para mim e para você, transferiu para mim e para você o direito dessa herança. Já transferiu, Marcão, já está transferido. Nós precisamos tomar posse da nossa herança. Agora deixa eu falar para vocês uma outra coisa. Tem muita gente, vocês sabiam que tem muita gente que não recebe a herança, porque não sabe que tem direito? Ele tem a herança, mas ele não sabe que tem direito. Eu queria chamar a igreja a ficar de pé, rapidamente, para que a gente pudesse só fazer uma oração, depois você vai se sentar de novo. Mas eu queria que você entendesse isso nesse momento, é que tem muita gente que não recebe a herança, porque não sabe que a herança está disponível para ele, que existe uma herança. Sabe por quê? Porque ele não conhece o Pai, porque ele não sabe o Pai, ele não tem comunhão com o Pai, para o Pai falar assim, olha, você tem uma herança, você tem direito a essa herança, vou transmitir isso para você. Mas eu quero dizer nessa manhã, para mim e para você, que o Pai, Ele quer nos transferir essa herança. Feche seus olhos, fazer uma oração rapidamente. Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou as promessas, meu Pai, as tuas promessas. E nós, nessa manhã, Pai, como filhos, Pai, como herdeiros, Pai, nós recebemos essa herança do Senhor. A herança, Senhor, são as suas promessas, Deus. E nós recebemos isso para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então nós falamos, pode se sentar, irmão. Nós falamos aqui sobre Jesus. Quem foi Jesus? Aquele que nos transmitiu, por direito, a herança das promessas. Nós falamos sobre isso. Nós falamos que nós precisamos de aprofundar. Se nós queremos que a nossa promessa chegue mais rápido, a gente tem que aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra e praticar o Evangelho em todo o tempo. Amém? E aí nós chegamos um momento que você pode estar falando assim, tá bom, até agora ele falou disso tudo, mas que promessas são essas? Eu ainda não tenho claro na minha cabeça, na minha memória, quais são essas promessas de Deus? Quais são essas promessas que Ele deixou por herança? Quais foram essas? E aí eu vou citar uns textos rápidos aqui, não preciso de você abrir, porque é tempo de nós conhecermos e tomar posse da nossa promessa. Lá no capítulo, deixa eu só achar o texto, lá em 1 João 2,25, fala o seguinte, que a primeira promessa é a promessa de vida eterna. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Lá também em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós herdamos, através de Jesus, em primeiro lugar, a vida eterna. Nós temos que ter certeza disso. Você não precisa de duvidar que você não está salvo. Você é salvo porque Jesus pagou o preço. Você que aceita Jesus, você herda essa promessa automaticamente na sua vida. Não tem necessidade de você fazer mais nada. Não tem necessidade de obras, não tem necessidade de nada. Em primeiro lugar, você aceitou Jesus, você já tem direito a essa herança, a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. E qual foi mais uma promessa que eu queria deixar para você nessa manhã? Lá o que está lá em Lucas 11:13, que Deus nos deixou como promessa o Espírito Santo de Deus. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Quem puder, abra o texto para a gente lá em 2 Coríntios,
Deus nos deixou o Espírito Santo como promessa, e nos deixou os dons do Espírito Santo também. E eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 12, e eu vou ler também um texto que nos explica quais são esses dons do Espírito Santo, quais são os dons do Espírito Santo que Ele também nos deixou como herança. Capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, o dom de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a variedade de línguas, e a outra, a capacidade de interpretá-las. Então nós temos que ter certeza que Deus também deixou. Jesus, quando foi, Ele disse o quê? Vou deixar outro Consolador, a saber, o Espírito Santo de Deus. Então nós temos o Espírito Santo. Sabe, quando nós passamos por luta, quando nós passamos por dificuldade, eu sei que eu sou salvo, mas quando eu estou salvo, eu estou livre das tribulações desse mundo? Não, nós não estamos livres da tribulação, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos concede os dons do Espírito Santo. Se eu estou doente, ou se eu preciso de orar por alguém que está doente, eu sei que Ele me deixou como herança o dom da cura, que eu vou orar em nome de Jesus e vai ser curado, e você vai acreditar que vai ser curado, né? Que não é simplesmente um achômetro, não, é certeza, é pela fé que você vai ser curado. Amém? E mais um tópico que eu queria deixar, são várias as promessas, mas eu vou simplesmente falar dessas 3 nessa manhã. Uma outra promessa, foi uma promessa de vida plena, de vida plena. Está lá em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus deixou como herança a nossa salvação. Jesus, Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E em terceiro lugar, Ele deixou para nós uma vida plena, uma vida em plenitude. A gente viver uma vida em plenitude. E o que seria isso, né? Nós temos, às vezes, pensamos, como eu falei antes aqui, e a gente quer resolver muitas coisas com o nosso próprio braço. Às vezes, nós oramos por uma situação, porque a gente acha que tem que ser daquela forma, mas o Espírito Santo de Deus, quando a gente ora, Ele conduz a uma outra situação, às vezes tudo contrário do que você imaginou, mas a vontade de Deus era aquela, não era a sua, seguiu a vontade de Deus, e o nosso coração, ele fica tranquilo. Por quê? Porque nós temos certeza que quem nos deixou essa vida plena, nós possamos viver em plenitude, né? Mesmo que não seja aquilo, você faz um plano e não acontece. Lá em Provérbios 15 fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra, a resposta certa, ela vem no coração de Deus. Amém? Então que você possa viver nessa manhã, sabendo que você recebeu tudo isso por herança, e que Deus, Ele controla tudo isso. Então os planos de Deus são perfeitos para mim e para você. Amém? E voltando para o nosso texto, aquele texto que nós lemos lá no início, eu gostaria de voltar lá. Lá em Hebreus 6, 11 e 12. Vamos voltar lá para Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Esse texto, quando eu li esse texto, ele me remeteu a tudo isso que eu falei para você até agora. Me falou de Jesus, me falou de herdeiro, daqueles que herdam as promessas, né? Me falou da necessidade que nós temos de buscar, de avançar,
de buscar cada vez mais o Evangelho do Senhor, nos aprofundar no Evangelho do Senhor e nos preocupar com o próximo. Deus, quando chama os discípulos, Jesus, quando chama os discípulos, Ele não chama os discípulos, não, vem semana que vem. Ele chama, não, vem agora. Larga tudo que você está fazendo e vem agora. Né? Jesus, quando você conhece Jesus, Ele não te chama para você começar a profetizar, para você começar a evangelizar. Ano que vem, quando você achar que você está pronto, Deus te chama para você começar a profetizar agora. A partir do momento que você aceita Jesus, você já pode começar a profetizar. Eu não sei profetizar. Fala aquilo que Deus já começou a fazer com você. É simples, é pequeno, mas isso vai edificar a vida de alguém. Isso vai edificar a vida de quem não conhece Jesus ainda. Isso vai mudar a vida dele. Isso vai trazer essa pessoa para a salvação, vai tornar ele salvo, em nome de Jesus. E eu queria aqui só algumas palavras desse texto. Eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção e para que você pudesse entender a profundidade que tem esse texto. A primeira palavra que eu queria dizer para você é a palavra diligência, porque ele nos fala o seguinte: até o fim, continue cada um de vós até o fim, mostrando a mesma diligência. O que é diligência? O que é diligência? Diligência, no dicionário, ele é a presteza, ele é o zelo de fazer alguma coisa urgente. Ele é presteza, zelo, até anotei mais coisas aqui, Ele é o interesse, o zelo, o cuidado, a presteza em executar uma tarefa urgente. Nós temos que estar sempre dispostos a praticar o Evangelho. Vou te dar um exemplo do que é isso. Quando um juiz, ele... me ajuda a palavra, pastor. Quando o juiz, ele dá a sentença, obrigado. Quando ele dá uma sentença, ou quando ele julga um caso, não é, talvez nem antes da sentença, ele julga um caso e fala assim, você perdeu. Aí você tem um tempo para você recorrer. E aí, isso se chama, um advogado corre lá, dentro do prazo estabelecido, porque se ele perdeu o prazo, ele perdeu já. Então, dentro do prazo estabelecido, ele corre lá, retira o processo, faz a defesa, e faz a defesa e protocola a defesa de novo. Isso se chama diligência. Mas tudo isso tem um tempo para ser cumprido. E o tempo normalmente é curto, né? É rápido. Né? As coisas são rápidas, são muito rápidas. Então nós temos que, a todo tempo, na palavra de Deus, nós temos que ter essa diligência, essa presteza, de saber que quando Deus coloca alguém na sua vida, alguém na minha vida, para que a gente possa fazer alguma coisa urgente por ela, a gente possa estar ligado no Espírito Santo de Deus e fazer isso logo. Às vezes Deus coloca para você uma pessoa que você possa orar por ela, pela cura, que você possa orar pela libertação, para que você possa orar por ela, pelo que for, e você não tem o discernimento do Espírito Santo, que aquilo precisa ser feito na hora, não é depois, é agora, sabe, com diligência. E aí outra palavra que eu queria dizer para você é com a questão da fé, a plena certeza da fé. Lá em Hebreus 11, versículo 1, fala o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se veem, que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Então a fé é outra coisa. Porque quando nós praticamos o Evangelho, a gente tem que praticar com fé. Se eu oro para que alguém seja curado, eu já tenho que estar vendo essa pessoa curada. Se você ora por uma situação, por uma promessa que você tem, Senhor, Senhor, me ajuda a cumprir essa promessa, cumpra essa promessa na minha vida. Já veja isso. Eu lembro que quando nós casamos, eu e a Graziela está aqui, ela tinha dificuldade de engravidar. Né? E a gente estava até comentando sobre isso essa semana, né? Contando para um casal amigo nosso. A gente estava falando sobre isso. E ela tinha muita dificuldade de engravidar. E o médico falou assim, vai ser muito difícil. Ele praticamente encerrou a situação. Praticamente encerrou. Mas nós acreditamos pela fé. Aí um dia veio uma profecia. Né? Não vai ser assim não, você vai ter
Os seus filhos. Você vai ter os seus filhos. O pastor já fez aqui, 3. Profetizou de novo. Meu Deus. E nós acreditamos nisso, só que isso, nós nem morávamos aqui no Espírito Santo ainda, nós morávamos em Minas Gerais. Não era o tempo de cumprir a promessa. Existia a promessa, mas ainda não era o tempo de cumprir a promessa. Nós não estávamos prontos naquele momento para receber a nossa promessa. E Deus foi trabalhando no nosso coração. Talvez se nós tivéssemos recebido aquela promessa lá naquele tempo, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje, porque Deus cuida do tempo. Dessa própria palavra, desse próprio texto, Deus fala de longanimidade, porque nós temos que entender que o tempo não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. Mas nós, pastor, em nenhum momento deixamos de acreditar, sabe? Nós continuamos ali orando a Deus, orando e esperando o tempo de Deus na nossa vida. E aí nós viemos e até um dia, quando essa promessa foi liberada sobre nós, quando Deus acelerou essa promessa, sabe quando foi? Quando nós tivemos fé, quando nossos olhos puderam olhar. E eu lembro até hoje que a Graziela falou comigo assim, olha, já estou vendo ali, ó, correndo. E ela fala, se você perguntar para ela, ela vai falar assim, olha, se pudesse desenhar e botar o desenho do lado do Davi, é igualzinho. Não tem nada de diferente, é igualzinho. Mas por quê? Porque nós vemos o nosso milagre. Nós vemos o nosso milagre. Sabe? Nós vemos o cumprimento das nossas promessas. Às vezes nós falamos de promessas, falamos dos milagres, falamos dos nossos sonhos, mas nós não conseguimos enxergar os nossos sonhos concretizados. Isso é falta de fé. Nós temos que ter fé, acreditar. Agora mesmo nós estamos orando por uma outra situação, e a gente já estava falando também semana passada sobre isso. Eu já estou vendo assim, eu já estou vendo assado, já estou vendo desse jeito, porque nós já entendemos que para que os nossos sonhos, para que os nossos projetos, para que os nossos milagres, para que as nossas promessas sejam cumpridas, nós precisamos já enxergar o resultado delas. Nós não podemos ficar. Isso é falta de fé. Se nós não tivermos fé e acreditar, se você orar por uma pessoa e não ver ela curada, essa pessoa possivelmente não vai ser curada, a não ser que seja pela fé dela, não pela sua. Mas nós precisamos de orar pela cura. E já tenho, graças a Deus, Deus tem nos dado muitas, orando por pessoas para serem curadas e ver as pessoas sendo curadas, sabe? Por isso que, quando eu leio a palavra e quando abrimos aqui, e eu falei do Marcão, do texto do que ele falou, que as promessas de Deus, elas não vão deixar de se cumprir. As promessas de Deus nesse tempo para nós, elas serão aceleradas, porque Deus nos promete, né? As promessas de Deus para nós é diferente do que o diabo promete para o mundo. Os planos do diabo para nós serão totalmente frustrados, mas aquilo que Deus nos prometeu nesse tempo, enquanto tem muita gente se frustrando, Deus está acelerando o processo daqueles que são seus filhos, daqueles que são herdeiros da herança, desses que são herdeiros das promessas de Deus. Amém? Outra palavra que eu queria deixar aqui para vocês é a indolentes. Indolentes é aquele que não sente dor, aquele que fica em cima do muro, que não fede nem cheira, né? Como vocês falam por aí afora, que não se decide. Cristão que não se decide, ele não avança, ele fica parado, ele fica para trás, né? É igual o soldado que vai para a guerra com medo de guerrear, achando que pode morrer na guerra. Soldado que vai para a guerra com dúvida de que vai sair vencedor, ele já perdeu. Nós, enquanto cristãos, nós temos que ter certeza da nossa salvação. E aonde nós colocarmos os pés, nós temos que ter certeza que Deus já nos deu a vitória. Se você ficar em dúvida disso, você vai ficar para trás. O diabo vai frustrar os seus planos. E a palavra também nos leva a imitadores. E eu falei aqui um pouco antes sobre isso, que imitadores, o que são os imitadores? A palavra nos fala aqui sobre, deixa eu só voltar um pouquinho, que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. E quando a gente lembra de Sara, quando a gente lembra de Abraão, a gente vê as promessas cumprirem neles, através deles, a gente olha, quando eu olho para
para as promessas de Deus sendo cumpridas na vida do meu irmão. Pela fé ele recebeu, pela fé ele recebeu, pela fé ele recebeu, eu também vou receber, eu também vou receber. Isso vai me fortalecendo, buscar novas experiências com Deus, sabe, saber que a minha também vai chegar. E para fechar, eu queria dizer para você, que se a promessa do seu irmão já chegou, a sua também vai chegar. Se a promessa dele chegou, a sua também vai chegar. E se você já recebeu a promessa de Deus uma vez, ela vai chegar de novo para você. Você precisa de trazer isso à sua memória nessa manhã, porque às vezes nós esquecemos das promessas de Deus, nós esquecemos de quão grande é o nosso Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Né? O mundo vem com aquele monte de coisa e te abafa. Mas nós não, nós temos que lembrar, trazer essa memória todos os dias. Então, se você tem, nessa manhã, alguma promessa de Deus que está esquecida, algo que você já até colocou lá debaixo do tapete, guardou dentro do armário, ei, é tempo de tirar isso de lá, é tempo de tirar isso de volta, é tempo de trazer isso à tona de novo, porque Deus hoje, Ele quer te trazer esse sentimento de que essa promessa é sua pela fé, que você vai herdar essa promessa, já é sua por herança, né? E hoje você vai só tomar posse de novo, você vai tomar posse. Eu quero convidar